Iniciou, segundo a Bruna. Então, eu gostaria de dar boa tarde a todos. Aqui em Boa Vista é boa tarde, né? A professora Elaine está lá no sul da Itália, não fiz os cálculos ainda do fuso horário. Eu agradeço muito a todos pelo convite que prontamente aceitaram. Isso é uma realização do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, coordenada pela professora Maria Alice Costa, e tem a produção do nosso aluno Luiz Fernando Rocha, que estava agora há pouco, que está lá no México, né? Nós vamos dialogar sobre racismo ambiental e colonialismo indígena, né? Eu sou Luiz Antônio, sou promotor de justiça em Roraima, mas sou aluno do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, num Inter com a Universidade Estadual. Então, assim, eu vou ler aqui o breve currículo dos nossos convidados, né? A professora Elaine Moreira, ela é coordenadora do projeto de extensão OBIND, Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas, do departamento ELA, UNB, doutora em Antropologia Social e Tecnologia, de École d'études en Sciences Sociales, pós-doutora pela UNB. O Luiz Ventura, ele é membro do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, mestre e doutor em Ciências Políticas pela Universidade Complutense de Madrid. E Carlos Aquini, irmão, missionário da Consolato, co-criador da Comissão pela Criação do Parque Yanomami e fundador do Centro de Documentação Indígena CBI. Uma boa tarde a todos, né? Eu passo a palavra à professora Elaine. Está dando um eco aqui, deu um eco aqui que eu botei no YouTube. Então, passo a palavra para a professora Elaine. Professora Elaine, muito obrigado pela sua participação. Eu quero começar agradecendo o convite do Luiz Antônio, né, dessa oportunidade de estar dialogando com amigos, Luiz e Carlos. O ELA é o departamento da UNB de Estudos Latino-Americanos, né? Sou professora também do programa de pós-graduação. E aceitei um pouco esse desafio, né? O tema proposto por Luiz Antônio é racismo ambiental e colonialismo indígena. Então, eu dividi um pouco a minha fala, né? Acho que eu vou deixar o tempo para dialogar e também para participação do público. Esse tema do colonialismo, ele está muito em voga hoje, né? Vamos dizer assim, mas ele está muito ligado a uma outra palavra que nós, pelo menos no ELA, a gente é muito cara para nós, que é um conceito do Quijano, o sociólogo peruano que faleceu há 2 anos, né, Luiz? Acho que foi 2018. E eu acho que ele deixa um legado que é esse conceito da colonialidade do poder, né? E quando ele está pensando nisso, ele está pensando nas Américas. E esse conceito da colonialidade do poder, ele traz o tema da raça para uma questão muito estrutural da sociedade, das nossas sociedades. Independente, ele pensa a colonialidade do poder como um processo, um longo processo, né, como chamam os franceses, de longa duração, no sentido que ele deixa estruturas do nosso modo de funcionamento, seja do Estado, seja da própria sociedade, quer dizer, até da forma como a gente se relaciona, né? E dentro desse conceito da colonialidade do poder, um dos temas que ele pensa é o tema da raça, né? E quando ele traz o tema de raça para pensar o poder, ele vai nos lembrar que esse conceito ele vai sendo construído para ter uma hierarquia entre os sujeitos das Américas, né? Ele vai racializando as relações, né? E se isso é ele também que vai nos lembrar que, por exemplo, o tema de acesso à terra, né, que é um tema que eu vou fazer o link com os indígenas,
ele, logo no início, mesmo do período, no fim da escravização, por exemplo, a população negra, africana ou afrodescendente no Brasil, houve vários mecanismos para que essas pessoas não tivessem acesso à terra, né? E nem mesmo acesso ao trabalho assalariado, né? E isso, historicamente, produz uma diferença social, de valores, né? Que a gente vê hoje espelhada na sociedade de diferentes formas, né? E isso é estrutural, né? O Quijano vai lembrar que isso é algo que ele estrutura, ele modela a nossa sociedade, né? E se a gente pensar esse mesmo tema em relação à terra para os indígenas, a gente pode notar que até a Constituição de 88, houve uma diferença, né? A gente tem desde as cartas régias em relação a partes de território destinado aos indígenas, nós passamos pelas experiências dos aldeamentos, né? Nós temos a doação de terra ainda na época do Império para populações indígenas, só que, curiosamente, o acesso à terra, até a Constituição de 88, ele sempre foi ligado com uma ideia, a função social dessa terra para os indígenas, ela tinha uma missão de um tipo de colonização que é assimilá-los, quer dizer, os indígenas teriam terra desde que eles se transformassem em não indígenas, né, em trabalhadores rurais, alguma coisa dessa forma. Inclusive, antes da Constituição de 88, a gente se registra no Brasil, vocês que acompanham essa pauta devem conhecer mais que eu, a própria ideia de terras indígenas antes de 88 era pensada como: você tem um número de famílias, você divide essa terra como pequenos agricultores para ter o seu plantio, e era pensada como casa, área de plantio, e isso seria uma terra indígena, né? É só em 88 que esse acesso à terra, esse acesso a um território, ele rompe com essa ideia. Então, a gente está falando de um período recente, de 88, onde o acesso à terra à população indígena, e a gente vai descobrindo no Brasil a diversidade de povos e comunidades tradicionais, né, que na verdade estavam nesses territórios, estavam nessas terras, e o Estado brasileiro não sabia onde elas estavam, né? Então, a demanda por reconhecimento de terra, ela com esse papel, digamos assim, cidadão, não mais de pensar um acesso à terra para transformá-los em algo que eles não são, né, para deixarem de ser indígenas, né, toda a política assimilacionista, ela só vai se romper com a Constituição de 88, né, e isso é uma luta até hoje, que eu espero que depois o Luiz possa falar mais, né, abordar melhor a questão atual. Só que em 88, além dessa grande transformação do reconhecimento de direitos aos indígenas, mas também aos povos tradicionais, né, pelo seu direito à cultura, pelo reconhecimento que eles não são portadores de um passado, mas são portadores de um futuro, é um momento também onde o tema ambiental ganha força também. Na própria Constituição de 88, o tema ambiental ele está presente, né? Logo depois a gente vai ter a Eco 92, e o tema ambiental ele vai ganhando uma força tanto jurídica, né, como uma potente força de organização social em diferentes camadas da população, né, a nível nacional, a nível internacional. E se a gente pensar hoje no que seria esse racismo ambiental, eu diria que o ambiente continua sendo território. O ambiente não é algo
do abstrato. A gente tem ali, por exemplo, trabalhos que trabalham sobre paisagens, trabalhos sobre a água, trabalhos sobre a biodiversidade. Tudo isso são territórios, né? Então, hoje, de certa forma, o racismo ambiental é uma nova linguagem para a gente continuar falando da luta por territórios, né? Com uma, digamos assim, talvez uma sofisticação, porque hoje a gente tem mais elementos para descrever o histórico desse território, para a gente combater ou pelo menos problematizar essa ideia de uma natureza intocada, né? Para problematizar isso de uma mata virgem, né? Cada vez mais trabalhos recentes vão mostrando que paisagens, territórios, portanto, o ambiente, ele é uma coisa muito mais construído do que algo dado simplesmente, né, pela natureza. E o curioso disso, por o ambiente ele ser hoje também um sujeito de direito, né, a natureza ganha cada vez mais direitos no Brasil, mas a gente tem outros exemplos na América Latina, do direito do rio, por exemplo, né? Há um avanço no campo do jurídico para se pensar essa questão do direito de, digamos assim, de vidas que não são humanas, né? Porém, isso não é uma vida que dá no nada, né? Não é uma vida que acontece de qualquer forma. Ela é uma vida profundamente territorializada, né? Então, o que a gente vê de uma forma até, às vezes, assustadora, é que alguma parte da legislação ambiental consegue formular acusações, por exemplo, de colocar os indígenas como invasores, ou populações tradicionais como caiçaras, como invasores de um território supostamente protegido, né? Então, o racismo ambiental, ele é uma construção, eu acho, para a gente ter a capacidade de descrever esse problema, onde você tem o ambiente, ele é território, não tem como a gente pensar em ambiente, a não ser talvez pensar atmosfera, o efeito estufa, né? Mas eles são territórios, né? Eles são agenciados por pessoas, eles têm um uso por essas pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê um crescimento em relação a um esforço jurídico para pensar direitos da terra, né, direitos dos rios, ou vamos reduzindo na questão do direito ambiental, isso também entra em disputa com outros tipos de território, né? Se a gente pensar, por exemplo, a nova linguagem que o ambiente trouxe, a toda essa coisa de áreas de reserva sem a presença humana, né? O passivo ambiental, termos como compensação ambiental, né? Como você pode compensar territórios, né? E isso há leis para isso, né? Então, o racismo ambiental, ele é digamos assim, um esforço do âmbito das ciências humanas e também aí o direito para se pensar, na minha opinião, novos conflitos por territórios, né? Então, a mesma luta, a mesma colonialidade de poder que a gente consegue olhar no passado, de limitar acesso a territórios, ou de pensar territórios com a condição de transformar direito de povos de permanecerem como eles são, ele também está refletido no racismo ambiental. Então, por exemplo, vocês devem conhecer aí no programa Andréa Zouri, da UFMG, tem um artigo bem interessante que ela fala do sofrimento social, por exemplo, pelos atingidos de barragem. E ela traz esse conceito do sofrimento social dessas pessoas, né? Que perdem, são excluídas de áreas, de territórios, né?
E uma coisa interessante que ela fala é que para essas pessoas poderem falar desse sofrimento, elas têm que se adequar a uma linguagem biomédica do sofrimento, né? E elas só podem falar daquele território falando de como era a vida delas, a relação que elas tinham com aquele território, né? Portanto, para mim, o ambiente é território, né? Discutir o racismo ambiental hoje não é outra coisa do que discutir acesso a territórios, direitos por territórios, e territórios pensando num conceito mais amplo do que áreas, do que hectares, né? Territórios pensando como história, como relações diferentes, que populações indígenas ou populações tradicionais estabelecem com esse território, né? Outra coisa que alguns autores eu acho bastante interessante colocam é que no racismo ambiental seria interessante a gente, indo por esse canal que a Andrea Zouri coloca, de pensar o quanto a gente produz de injustiça com essas pessoas que não têm nem o direito a relatar o ambiente, né? Porque o ambiente, a gente também vai produzindo uma linguagem para caracterizar o que é o ambiente, né? Que muitas vezes é diferente daquelas pessoas que vivem aquele ambiente, que para mim é o território, né? Então, acho que essas são algumas ideias interessantes para a gente pensar de como a gente ampliar a ideia dos conflitos que tem sido colocado, tanto na área de saúde, né? Hoje, atualmente, a questão da Covid escancarou esse exemplo, por exemplo, né? Quando se diz que os indígenas bebem água dos rios, né? O Luiz, que é de Roraima, apesar de ter uma floresta, um lavrado, você tem áreas que estão contaminadas com agrotóxico, você tem rios contaminados pelo mercúrio, né? Então, esse ambiente, ele é isso, ele é uma disputa, né, por modos de viver nesse ambiente, né? E o racismo ambiental, eu acho que ele é um esforço teórico, metodológico, para a gente olhar para essas realidades e conseguir falar sobre elas, nomeá-las, né? E no caso do direito, vocês ainda têm esse desafio de pensar garantias de direitos dentro desse contexto, né? Então, como o direito, como as ciências humanas está lidando para falar de um contexto onde o ambiente vira uma linguagem cada vez mais especializada, cada vez mais quantificada, e uma outra forma de falar do ambiente, que são esses territórios. Acho que era um pouco isso que eu queria trazer para a nossa discussão hoje. Obrigada. Obrigado, professora Elaine, né? Vou passar a palavra para o Luiz Ventura, né? Para que a gente dê seguimento, que nosso tempinho é curtinho, né? Luiz Ventura, está com a palavra. Obrigado, Luiz Antônio. Obrigado, Elaine. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a Carlos e Elaine, que estão aqui acompanhando hoje esta live. Eu agradeço muito o convite, Luiz Antônio. Creio, aliás, que é bom e é necessário pautar este tipo de temas na sociedade, no âmbito acadêmico de forma particular, enfim. Creio que estamos vivendo no Brasil um momento delicado, em que se acentuam os processos de avanço sobre os territórios numa perspectiva exploratória e com graves consequências para alguns grupos sociais, particularmente os povos indígenas, e precisamos conversar sobre isso, fortalecer análise sobre isso que está acontecendo, envolver cada vez mais a academia. Minha fala vai dialogar muito com a abordagem que a Elaine trouxe, eu acho que vai ter várias coincidências aí. Começando por isso que ela trazia aí, quando falamos desse conceito de racismo ambiental, entendo que estamos trazendo de uma forma particular
toda análise sobre a questão territorial, que é um pouco que Elaine trazia, né? A questão da exploração e a discriminação de grupos sociais através da apropriação e exploração de seus territórios e do ambiente onde eles constroem sua vida, sua visão do mundo, sua sociabilidade, enfim, né? E este fenômeno que hoje, com esse termo ou com outros de racismo ambiental, eu acho que é um fenômeno que permeia as relações sociais no Brasil e na América Latina desde o início do processo de colonização e até hoje. Portanto, eu acho que esta seria uma primeira questão que creio que deve ser destacada, né? Se trata de um tema que tem uma dimensão claramente estrutural, histórico-estrutural, a todo o processo de colonização da América Latina e a todo o processo de formação social e política que hoje chamamos Brasil, e, ao mesmo tempo, ele se dá de formas diferentes em cada momento histórico. E hoje, na conjuntura atual do Brasil, neste momento tão delicado, às vezes convulso, da história política do país, depois de quase 32 anos dessa última Constituição Federal, a exploração e a desapropriação de grupos inteiros alcança níveis extremamente sérios e que devem ser compreendidos, devem ser enfrentados. E os grupos que são mais diretamente agredidos por este tipo de racismo são, sem dúvida, povos indígenas, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas. Então, minha contribuição, Luiz Antônio, vai um pouco nesse sentido. De um lado, compreender a dimensão mais estrutural e histórica deste processo, para depois analisar como ele se está dando no atual contexto político do Brasil e como se produzem as novas formas de colonização sobre a vida, sobre os conhecimentos, sobre os saberes e sobre os territórios de determinados grupos sociais, particularmente dos povos indígenas. Então, para começar, eu diria que podemos afirmar que há uma constante no processo histórico de colonização na América Latina, e no Brasil, e de forma singular, na Amazônia. Há uma constante. Qual é essa constante? É a busca permanente, por parte do colonizador, da exploração de bens naturais para serem deslocados, removidos, levados para outros lugares, para abastecer grandes centros de poder econômico. Estes movimentos de busca e extração de bens naturais com fins de exportação seguiram sempre uma lógica de ciclos econômicos, de impulsos econômicos. Foi o boom da borracha, do ouro, da madeira, da soja. E cada um destes ciclos incluíam, cada um deles, em seu momento histórico e técnico específico, a infraestrutura necessária para poder aceder aos territórios, aceder aos bens naturais, poder explorá-los e removê-los dali. E uma das condições de possibilidade para este processo de ocupação até hoje foi construir, configurar uma trama de interesses comuns entre as elites econômicas e os grupos do poder político. Bem, esta é uma constante que se deu em todo o processo histórico. Qual é a questão? Para possibilitar esta exploração dos territórios de uma forma intensiva, havia duas questões que eram e continuam sendo fundamentais. Primeiro, quem coloniza tinha a necessidade de controlar o território, ter acesso a ele, poder transitar por ele, poder explorá-lo, tinha que controlar o território. E segundo, para controlar o território, tinha que submeter a quem mora nesse território, a quem habita nesse território. E seja como mão de obra escrava, ou seja, expulsando eles, expulsando do território. Portanto, desde o início, fica clara que essa ofensiva exploratória sobre os territórios vai ter como primeira consequência o extermínio, a escravização e o despejo, a expulsão, o esbulho das terras daqueles que eram seus donos, que são os povos indígenas. Bem, esta dinâmica que eu tentei descrever aqui de forma muito rápida e que permeia um pouco todo esse processo estrutural histórico e as relações até hoje, é uma dinâmica que é inerente a esse sistema mundo que nasceu com o processo de colonização e que gerou consigo um modelo econômico. Um modelo que podemos chamar, e aqui trago esse conceito de David Harvey,
que é de modelo de acumulação por despejo, acumulação por desapropriação, acumulação por expulsão. Ou seja, eu acumulo na medida em que eu expulso, em que eu desaproprio a quem mora nos territórios. E aí vou entrando numa dinâmica perversa que me leva mais na frente a um processo desordenado de urbanização, como se deu de fato na Amazônia. Este modelo de acumulação por despejo, creio eu, que está na base do que podemos descrever hoje com esse termo de racismo ambiental. Para concluir esta parte, eu queria chamar sua atenção de que este sistema vai acompanhado também de uma narrativa, de uma semântica, de uma retórica, de um discurso que vai legitimando o projeto colonizador. Né? Sempre é uma retórica de domínio, é uma retórica de negação do outro. Nessa retórica, tudo indicaria que termos como progresso, desenvolvimento, que são conceitos abstratos, mas que se apresentam como conceitos que aparentemente geram um consenso, né, que é o consenso das elites, esses termos justificariam o sacrifício de territórios e de povos inteiros. Este é um conceito que traz a Maristela Swampa, que é uma argentina do campo da ecologia política, quando ela fala dos territórios sacrificáveis e dos povos sacrificáveis. Aqueles que na narrativa colonizadora seriam sacrifícios necessários. Né? E junto com essa ideia de territórios sacrificáveis, que podem e devem ser sacrificados, estaria um pouco essa ideia do território vazio, do território mal utilizado, infrautilizado. Toda essa narrativa vai legitimando o discurso colonial, o discurso desenvolvimentista, o discurso integracionista. Tudo isso que está, digamos, no processo histórico, não é algo que aconteceu apenas séculos atrás, é algo que é plenamente atual. Né? E antes de entrar na conjuntura destes últimos anos, eu queria destacar que estamos vivendo um novo ciclo econômico, daqueles ciclos expansivos, né, do modelo extrativo exportador, um novo impulso econômico dos últimos 40, 50 anos, finais do século XX e início do século XXI, um novo ciclo de avanço sobre os territórios para explorá-los, que traz novas formas de colonização, principalmente o agronegócio para exportação, a questão da mineração, a questão do petróleo e o gás, e a questão de grandes obras de infraestrutura. Sabendo que todos esses setores estão plenamente interligados entre si, eles não são totalmente autônomos, eles dialogam entre si, eles estão plenamente ligados, e conseguem ocupar um espaço de incidência política através da incidência naqueles que participam do modelo representativo, Congresso Nacional, deputados, senadores, etc. Essas novas formas de colonização que respondem a este novo momento de ciclo econômico de exploração dos territórios, o que nos permite compreender como que os estados, principalmente aqui vamos falar da América do Sul, e particularmente do Brasil, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, há uma intensificação dessa opção como Estado de confiar na extração de bens naturais suas possibilidades de crescimento. O que acontece? Como falava Elaine, chega a Constituição Federal de 1988, traz um novo cenário, uma nova perspectiva. A partir de 88, aqui no Brasil, o Estado teve que dotar-se de todo um arcabouço normativo e institucional que pudesse responder aos anseios da Constituição Federal de 88, às obrigações que a Constituição trazia, né? E vão surgindo leis normativas, vão surgindo alguns órgãos de fiscalização, vão sendo fortalecidos, há todo um processo de dotar-se de todo um arcabouço nesse sentido. E o que a gente vem percebendo? Que nos últimos anos, esse processo que vinha nascendo a partir da Constituição de 88 passa por um momento de fragilização e de desmantelamento progressivo. Há uma contestação permanente, inclusive tendo como principal ator ao próprio Estado, uma contestação dos direitos territoriais dos povos indígenas que foram reconhecidos, ou da forma como foram reconhecidos na Constituição de 88 como direitos originários.
E essa contestação dos direitos territoriais e essa fragilização desse processo, ela deve ser compreendida, na minha avaliação, nesse contexto de ampliação do campo de exploração de bens naturais que a gente está vivendo. Atualmente, indo já e concluindo, indo para essa fase final, no momento que a gente está vivendo agora no Brasil, nestes 2 últimos anos, neste último ano e meio, é um momento extremamente delicado, um momento extremamente, por momentos, convulso, né? Porque hoje aqueles que deveriam zelar pela garantia dos direitos fundamentais de todos, que principalmente ocupam cargos que lhes permitem fazer isso, zelar pela garantia dos direitos, eles aparentemente assumem uma espécie de política de destruição ou de antipolítica, né, que de alguma forma combate, desde o primeiro momento, questões ambientais fundamentais e, particularmente, uma política de desmantelamento da política indigenista que se afiançou a partir da Constituição Federal de 88. Creio que esse momento que estamos vivendo, há uma fragilização da política ambiental que passa por um desmonte de órgãos importantes para a fiscalização e para o controle, como o próprio IBAMA, o ICMBio, o próprio INPE, né? Há uma tentativa de algo que eu acho que deve ser bem discutido, porque há uma espécie de opção por legalizar, né, regularizar aquilo que não é, que é ilegal, né? Então, aquilo que aparentemente não se pode combater, segundo o Estado, a opção seria a regularização. E aí, então, encontramos algumas medidas nos últimos meses que tentam regularizar ocupações ilegais, ocupações que foram feitas de modo arbitrário, tentar regularizar essas ocupações. Isso foi objeto da medida provisória 910, isso vai ser objeto de um projeto de lei que está circulando no Congresso. Atualmente há uma tentativa de titulação de quase 100.000 ocupações por meio de vistoria à distância, né? Então, há toda uma tentativa com política de tentar regularizar ocupações que eram ocupações arbitrárias e ocupações ilegais. E que, em lugar de combater ela, se passa para o reconhecimento, então, o registro deles, né? Há uma decisão clara por parte do Estado de não demarcar terras indígenas, e isto afronta a Constituição Federal de 88, porque a Constituição coloca isso como uma obrigação da União, a demarcação de territórios indígenas. Há uma opção por abrir os territórios indígenas a grandes empreendimentos, a toda a questão da mineração, com o projeto de lei 191, enfim. Há toda uma situação que aparentemente estamos em um momento em que essas garantias que tinham sido conquistadas socialmente por todos, por toda a sociedade brasileira, tinham sido conquistadas com a Constituição de 88, estão em um momento em que são contestadas desde dentro do próprio Estado. Há uma retórica, e eu acho que também a Elaine tocou um pouco isso, né? Há toda uma retórica integracionista que nega a diferença, que trata os povos indígenas de uma forma homogeneizadora, que termina criminalizando comunidades indígenas que estão reivindicando territórios tradicionais, né? Um exemplo muito claro do momento que estamos vivendo é a Instrução Normativa número 9 da FUNAI, que é uma instrução que trata sobre um procedimento administrativo que a FUNAI tem que emitir certificados para pessoas ou grupos que estão pretendendo regularizar uma ocupação, reivindicando-la como propriedade. A FUNAI deve emitir um certificado dizendo que essa propriedade não se sobrepõe a nenhum território indígena. E a Instrução Normativa número 9 da FUNAI o que faz é que limita essa sobreposição a terras indígenas que já estão efetivamente demarcadas e homologadas, que concluíram o procedimento administrativo de demarcação e homologação. E isso é um absurdo, porque nós estamos hoje no Brasil com uma pendência de mais de 800 terras indígenas que não concluíram o procedimento administrativo que está regulamentado. Portanto, seriam terras indígenas que ficariam totalmente fora, pessoas receberiam esse certificado por parte da FUNAI de que não estariam sobrepondo sua ocupação a nenhum território indígena e, portanto, estaria regularizando uma posse, digamos, né, e inviabilizando
a demarcação de terras indígenas. Portanto, e para ir concluindo, acho que o momento atual reproduz, de uma forma particular, essa lógica colonial, essa retórica negacionista, esse modelo de apropriação por despejo de que fala o David Harvey. Diante de tudo isto, eu acho que a questão é a reafirmação dos direitos, né? Eu acho que é uma questão que é um ponto-chave para esse consenso e esse convívio social, né? A garantir os direitos fundamentais. Creio que os povos indígenas, na sua luta pelo território, eles, de alguma forma, disputam ao sistema colonial algo o bem maior que o território, mas disputam ele não apenas nessa dimensão material que o sistema colonial ou a lógica colonial pretende, também dessa perspectiva, dimensão de significado do que é território, do modo como eles querem habitar, do modo como eles querem significar, do modo como eles querem morar esse território e como eles semantizam e narram esse território. Portanto, é uma disputa que é de lógicas, é uma disputa também epistemológica, é uma disputa realmente de projetos societários e creio que como sociedade nós devemos zelar para que realmente uma sociedade plural acolha os diversos projetos de vida, as diversas lógicas e as diversas visões de mundo que nos tornam a todos como sociedade muito mais ricos, muito mais interessantes, né? Então, acho que há uma necessidade, termino com isto, de reafirmar os direitos, particularmente os direitos territoriais dos povos indígenas, na forma como eles foram registrados na Constituição de 88 e como foram registrados em outros instrumentos de direito internacional, neste caso, como é a própria Convenção 69 da OIT, onde se especifica que, além do direito ao território, os direitos originários aos territórios tradicionais, além do direito a serem consultados, além do direito à participação, além do direito a ser reconhecida a sua forma de organização social, econômica, enfim, eles têm o direito de escolher. Os povos indígenas têm o direito de escolher suas próprias prioridades, seus próprios caminhos, a partir de suas lógicas e com plena autonomia e liberdade. Eu acho que esse é o caminho para tentar crescer como sociedade num momento que não está sendo simples, que não está sendo fácil, mas que é aquele que nos tocou viver e é nesse que temos que trabalhar. Obrigado. Obrigado, Luiz, pela sua intervenção e tudo. É realmente provocadora e em alguns aspectos eu acompanhei também as tuas pesquisas, né, que também é algo que permeia as minhas com relação a esses grandes projetos de integração, né, e aí a gente vai lembrar o projeto do IRSA, o próprio COSIPLAN e tudo, e nessa agenda a gente tem, inclusive no aspecto local de Roraima, né, construção de 2 barragens, né, que sob o aspecto socioambiental a gente vai ter realmente uma catástrofe, porque vai envolver justamente remoção de comunidades, então afetar diretamente comunidades que tentam deslocar porque vai ter um território completamente alagado, né? Fora a mortandade de peixes, né? A fauna local mesmo vai ser afetada, e em nome de um projeto assim que não se sustenta nem economicamente, né? Então, justamente, e as consultas que se faz para as comunidades é uma espécie de, entre aspas, uma democracia assim tão pro forma, né, que não é uma consulta informada, não é algo assim que as pessoas possam se apropriar das informações necessárias para que possam dialogar, né? E nas políticas públicas, seja públicas quanto privadas, a gente não vê na agenda a participação de quem é diretamente afetado, né? Em nome de grandes projetos, de grandes ganhos para o país, né? Porque essa é uma bandeira, sempre uma bandeira muito grande, né? O Brasil vai ganhar, o Brasil vai se integrar com outros países, né? O sonho latino-americano, né, de ser uma grande potência no Mercosul, com novos produtos, e se pensa o Brasil sempre como se fosse uma espécie de grande fazenda, né? Porque são grandes produções de monocultura, é sempre mineração, né, que agora é uma agenda muito forte, mineração em terra indígena, principalmente em Roraima, parece que se enxerga Roraima como um cofre, né, e aí precisa ser explorado, um cofre trancado, então é nesse aspecto de mineração de terras indígenas que a gente tem observado esse traço de injustiça muito grande, com doenças e tudo, e um Estado que acaba aquecendo
mesmo com uma prática legal, porque já se convive muito com garimpeiros em terras Yanomami, né? Então, com essa intervenção, eu vou passar a palavra ao irmão Carlos Aquini, para que ele possa também deixar suas palavras. Irmão Carlos, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado por ter pensado em mim. Eu não sou cientista, como os que me precederam, nem sou um orador. Então, não esperem um grande discurso. Mas, enfim, falando em direitos desses povos indígenas, falando de história desses povos indígenas, a gente tem que lembrar a história, especialmente, mas não só a história. E a gente tem na frente um panorama de mais de 5 séculos de abusos e barbáries contra estes povos. Não podem ser simplesmente ignorados esses 500 e tantos anos de barbáries. O mesmo Estado e seus líderes patrocinaram uma parte dessas barbáries ou as estimularam. E até hoje acontece a mesma coisa. O mesmo Estado incentiva a transgressão das leis contra os interesses desses povos. Atos de bandidagem que são cometidos regularmente contra esses povos ou são ignorados ou às vezes tentam mudar a lei para que não seja mais bandidagem, sejam atos virtuosos. Enfim, é muito complexa a coisa, não? Quando a gente fala de línguas indígenas, este contrapõe, diz, não, mas essas são gírias. É coisa de outro nível. É assim, uma gíria que nasceu aí em algum bairro onde havia gente que não podia ir para a aula ou que ia para a aula só nos fins de semana. E eles conseguem incutir até nas vítimas esses conceitos. Então, eu já me deparei, por exemplo, já anos atrás, né, com um grupinho de indígenas que, tendo como primeiros contatos agricultores, pessoas, boa parte até analfabetas, mas que se consideravam muito superiores a eles, porque eles falavam português, e eles não falavam português, eles falavam gíria. E esses indígenas se esforçaram muito de aprender o português, daquele jeito, né, como era falado por essas pessoas simples, não tinham culpa também, né? A educação que eles receberam não é aquela grande coisa, mas, enfim, eles mesmos passaram a dizer que a língua deles era gíria. Então, quando eu me dirigi a eles, num certo momento, falando na língua deles, a um certo momento eles mostraram um desagrado que eles tinham com isso e me chamaram a atenção dizendo, não fala gíria com a gente. Ou seja, é uma coisa assim que me chocou. Me chocou. A mesma coisa me chocou um grupo desses indígenas que depois de anos a contato com invasores da sua terra, acabaram aderindo, depois de um trabalho de conscientização, de explicação bastante longo, né, a ideia de
retirar esses invasores. Mas eles me manifestaram uma preocupação muito grande. Diz, mas e depois, o que é que nós vamos comer? Porque retirando os invasores, iam retirar o arroz que às vezes eles davam para eles, porque eles iam trabalhar, não é que deixem de graça, né? Até em alguns casos é de graça, aparentemente, né? Por exemplo, isso acontece onde há quartéis em terras indígenas, né? Eu vi a compra de amizade com saquinhos de arroz. Mas essas são coisas que deixam perturbado, me deixam perturbado. O fato da água, agora o presidente da República recusou de aprovar um projeto que prescrevia a água potável para a população, para os povos indígenas. Mas a água potável eles tinham. O presidente da República não está impedindo que alguém vá lá e envenene essa água. Não está impedindo, absolutamente. Uma parte desses indígenas já estão envenenados, já estão contaminados com mercúrio, né? E não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. Essa coisa aí a gente entra na história do garimpo, é uma coisa que exigiria horas, né, para esclarecer um pouquinho as problemáticas causadas por esses crimes, porque a gente não pode passar a mão e dizer, não, é infração. É infração o quê? É um crime. É um crime, contra a lei não permite, mas, assim, não é nada. Houve casos em que os indígenas chamavam a polícia para prender uns garimpeiros que eles prenderam primeiro, né, na área. Isso já faz uns anos atrás. A polícia foi lá, aconselhou os garimpeiros a seguir uma certa forma de comportamento que permitisse que eles não tivessem todos os problemas, mas um só assumisse os problemas pelos outros. De qualquer jeito, garantiu que todos eles, chegando em Boa Vista, seriam soltos, porque se tivesse que prender todo o garimpeiro, não haveria cadeia suficiente. Então, os garimpeiros que foram presos por genocídio, né, coisas realmente impensáveis, né, naquela época, e até hoje parece inacreditável. Bom, o único sobrevivente, depois de uns anos de cadeia, né, da condenação, dos 21 que eram os participantes da chacina, naquela época, 4 foram condenados, 3 morreram, e um cumpriu a metade, ou talvez menos da metade da pena, e saiu, e já foi pego 2 vezes, pelo menos, dentro da terra Yanomami, e simplesmente são retirados e pronto. Agora não sei, essa última vez, talvez ele teve algum problema mais, eu não sei bem. Mas aí já, depois de todo esse tempo, ele já é dono de aviões que fazem serviço no garimpo. É um serviço que é muito reditício, parece que há vários outros que fazem isso, né? Então, companhias aéreas de táxi aéreos aí, é difícil, são atraídas por essas oportunidades, eles acham como oportunidades, porque sabem que não
não há punição. É muito difícil que sejam punidas. E a gente sabe que nessa história, o garimpeiro, o homem que vai lá e que faz as atividades ilegais, talvez um dos menores culpados, não? Porque ele é financiado por empresários, por políticos, por uma série de autoridades várias, e as investigações que são feitas não levam quase nunca a nada. E a coisa continua. Eu não sei, acho que em questão de direitos é muito difícil não achar argumentos em qualquer caso, em qualquer momento da história dos indígenas, depois da chegada dos invasores. Hoje temos fatos acontecidos há poucos dias, né? 2 indígenas foram mortos a tiros pelos garimpeiros. Que eu saiba, não há absolutamente nada, não aconteceu nada, não sei se foi feito alguma coisa, mas os garimpeiros foram embora e acabou, os índios morreram e não se fala mais. Ainda nesses dias, isso se fala muito, né? O caso de uma profissional de saúde que é agredida por indígenas, e aí os indígenas são mostrados como bárbaros. Eu acho que é uma coisa realmente condenável, né? Eu concordo, não é uma coisa que deveria acontecer. Agora, pouco parece o interesse para investigar quais as motivações, por que se chegou a isso. Fica difícil. Porque quando a gente começa a tocar nesse assunto, aí, sabe, é uma questão de saúde. E a saúde está na mão de quem? Por aquilo que eu sei dos militares, a começar pelo ministro. E a saúde indígena também, nos vários distritos. Então, as pessoas que estão dirigindo e orientando nessa coisa são ligadas ao governo e, aparentemente, em grande parte, aos militares. Eu não sei se essa é uma coisa que é aceitável ou não. Eu sei que há muita dificuldade em admitir essas coisas. Quando se fala de questões dos militares no meio, então parece que já todo mundo se sente um pouco incomodado, porque talvez, sei lá, talvez tenham medo de ser presos, porque os militares têm esse poder, porque talvez tenham medo de levar tiro, não sei, eles são armados. Então, não sei, é uma coisa complicada. Os garimpeiros são numerosíssimos, e haveria numerosíssimos exemplos para ilustrar a perniciosidade da presença deles na terra indígena Yanomami, por exemplo. Mas não só naquela Yanomami, naquela dos Raposa Serra do Sol, em outras. Em alguns casos, há Yanomami que já se deixaram cooptar, ou Macuxis ou outros que se deixaram cooptar e que colaboram até com os garimpeiros. Na maior parte dos casos, no caso do Yanomami, são crianças, são jovenzinhos, que, iludidos por alguma coisa nova, brilhante, sei lá, alguma coisa que os pode distinguir no meio da turma, acabam se deixando atrair por isso.
e acabar acompanhando esses garimpeiros, em alguns casos. Às vezes, algumas autoridades indígenas até chegaram a autorizar a presença de garimpeiros, pedindo que, naturalmente, eles fizessem determinadas coisas, então, fornecendo um pouco de rancho, respeitando a comunidade e tal, assim. Mas quando acontece depois algum problema, alguma coisa escapa da rotina, aí, se os indígenas perdem a paciência, perdem a elegância, né, que outros conseguem manter, aí eles são bárbaros, eles são selvagens, eles são brutais, são ferozes, são desumanos. E a explicação para isso, a maior parte das vezes, não é muito procurada, né? São poucos que se interessam para as motivações que levaram a determinadas ações. E, no fim, é mais fácil passar a mão em cima de ações que talvez causaram mortes, mas que não foram vistas e divulgadas com clareza, que não ações que machucaram alguém, também de forma grave, não? Às vezes, raramente, talvez, mas acontece, que, porém, fala a nossa língua, divulga, se divulga assim com muito maior facilidade, também porque os interesses são outros. Eu acho que, não sei, eu poderia ficar falando muita coisa, de entrar em detalhes de algumas coisas, mas me parece muito complicado e talvez não é o ambiente. Eu gostaria de poder fazer esses discursos olhos nos olhos com as pessoas que ouvem, todas presentes, perto, para poder ouvir as argumentações e responder à altura. Eu, assim, eu me sinto um pouco um peixe fora d'água em falar, assim, num meio de comunicação moderno, assim. Eu não sou tão moderno assim, eu tenho a culpa de ter nascido muito cedo. Então, acontece que eu me encontro um pouco, assim, pouco à vontade. Eu sei que um dos últimos fatos que, por exemplo, eu presenciei de uma reunião em fevereiro ou março, já nem lembro mais, até a memória já está fazendo, assim, brincadeiras, em que um bom número de Yanomami foi reunido aqui em Boa Vista para discutir assuntos de interesse deles e de interesse especialmente dos não indígenas que trabalham com eles, e para programar as atividades dos próximos 3 anos, né? E era um momento no qual a Covid-19 já tinha estourado, já estava fazendo vítimas, e todo mundo estava sobressaltado sobre essa questão. Eu chamei a atenção sobre o fato que era uma ação, pelo menos imprudente, né? Aquela reunião, naquele momento, e simplesmente o responsável, entre aspas, alegou que ele tinha falado com o chefe dele, que estava tudo bem. Então, tinha vindo a legalização vinha assim pelo ar, né, por telefone de Brasília. Então
no fim, acabou depois de 2 dias, ok? Acabou sendo interrompida, porque houve outros que acabaram manifestando a preocupação com aquilo que estava acontecendo e o perigo de se transformar aquilo em uma tragédia. Mas a coisa que é mais importante para se tratar, por exemplo, de como continuar o atendimento sanitário na área, normalmente não foi tratado muito levemente. Só sei que as equipes de saúde depois continuaram o seu rodízio e fizeram rodízio sem quarentena. Então, algumas delas acabaram introduzindo o vírus nas aldeias, em algumas aldeias. Há, por outro lado, também um número muito grande de militares na área. Em algumas áreas, é um número muito grande mesmo. Como é que a gente sabe quem é que causa depois a introdução do vírus? Se numa dessas aldeias já tem muitos casos, será que foram os militares? Será que foram pessoas de saúde? Será que foram os garimpeiros? Será que foi quem? Suponho que o Espírito Santo não tenha feito isso, mas há realmente coisas que nos questionam e nos deixam um pouco sem jeito e sem saber o que fazer. Ver garimpeiros ou trabalhadores na estrada, como aconteceu durante a construção da Perimetral Norte, esfarapados, pobres, com pouca instrução também, e ver que eles se sentem uns heróis, eles se sentem superiores a esse povo, porque ou estava nu, ou agora só tem um calção, ou tem ainda alguns que despudoradamente se obstinam a usar só um barbante. E eles, rasgados, esfarapados, doentes, acabam se sentindo em dever de ajudar esses coitados que estão com barbante, ou seja como for, que têm menos coisas que eles. As coisas são aquilo que faz uma pessoa inteligente, educada, instruída, civil. Quem não tem coisas é um bárbaro, além de ser um ignorante e tudo mais. É uma coisa que uma inversão de valores. Se essas pessoas entendessem uma 10ª parte do que esses indígenas com o barbante sabem, e se os indígenas com o barbante se dessem conta disso, realmente seria uma vergonha muito grande para aqueles que não têm barbante. É uma coisa que é muito difícil de ficar assistindo calados, sem fazer nada. Como reagir? O que fazer? Recorrer à violência? Isso não é do meu feitio. Estimular reações violentas também não é. E quando houve reações, foram tomadas simplesmente porque a situação chegou a níveis que os indígenas não aturaram mais. E o que dá para fazer é tentar boicotar, divulgar os fatos, mas é muito difícil. Isso está na mão da mídia, está na mão do capital, está na mão daqueles que estão ganhando com a situação como está. Acho que
se tiver alguma coisa depois eu posso adicionar. Para mim, já acho que é o que posso dizer agora. Espero não ter ofendido ninguém. Não, irmão Carlos. Dentro desse contexto, assim, aí eu vou assumir o papel do estudante que indaga, né? A professora Elaine falou assim num conceito assim que eu já havia refletido a respeito, se isso de verdade não é, se isso na verdade não é uma forma mesmo de colonização da função social da propriedade indígena, acho que a professora Elaine que falou. E nesse contexto de função de sociedade, de função social, tem se verificado nos últimos tempos assim uma espécie de pelo menos assim, é o que se mediatiza, né, de um diálogo, de uma iniciativa indígena com o mercado. Aí há alguns produtos postos, por exemplo, indígenas, lá do Alto Rio Negro, como os baniwa, né, a cestaria, há já algumas iniciativas dos Yanomamis no estado de Roraima, com alguns produtos, e aí eu pergunto que, sim, há um tempo atrás, o discurso ambiental parecia ser um auditório que foi utilizado para poder se falar de território, né? Era muito ligado a isso, o meio ambiente, proteção do meio ambiente, mas como uma forma até, na verdade, de resguardar o território dos povos indígenas. Mas parece que hoje mudou um pouco o foco para uma questão econômica. Aí eu lembro até o que o Luiz estava falando, a questão mesmo de alguns discursos desenvolvimentistas, né? Parece que o Estado está querendo classificar se aquele território não produz alguma coisa para o mercado, seja em cestaria, seja algum produto, parece que aquilo ali é terra de ninguém, né? Aí eu queria saber da professora Elaine ou do próprio Luiz Ventura mesmo sobre essa questão dessas novas iniciativas dos indígenas em produtos culturais que estão sendo colocados no mercado, né? E aí, como é que ficaria essa relação do capital com a questão indígena nessa situação aí? Tá desligado, professora, o microfone. Posso começar, Luiz, ou você quer falar? Pode começar, Elaine. Não, eu acho que essa pergunta do Luiz é interessante, porque se a gente entender que o conceito do racismo ambiental, né, como eu falei, ele serve para a gente poder narrar esses novos conflitos que, no final, ouvindo os Aquini, né, com décadas de experiência, que fala Yanomami, eu fico sempre muito tocada pela fala do Aquini, né? Então, se a gente entender que o conceito, a ideia de racismo ambiental, ela se propõe, né, digamos assim, a narrar, ela disputa, digamos assim, significados, né? Um deles é sobre um ponto que o Luiz falou e também está na fala dos Aquino. Esse capitalismo extrativista, né? Esse capitalismo que está ali tirando, que vê a floresta como ou madeira ou ouro. As fotos são impressionantes, se depois o Luiz puder repassar, né? Tem uma campanha Fora Garimpo, Fora Covid, que reúne algumas fotos, porque é difícil para quem vive na cidade, que talvez nunca nem viu uma floresta ou um lavrado, como é da área da Raposo Serra do Sol, poder imaginar o que isso significa num território que parece imenso, como os Yanomami, onde você tem cerca de 30 mil Yanomami, tem mais de 20 mil garimpeiros, com as suas tecnologias potencialmente mais devastadora do que nos anos 90, né? Então, seria muito importante ter essas imagens, o que significa esses quase 20 mil homens na floresta, com as balsas, como o Davi fala, né? Cavocando a terra como porcos, né? Para a gente entender o que é o impacto dessa atividade.
Para contrapor, eu diria, Luiz, essa ideia extrativista, né, de ver a floresta como algo que eu possa pegar, como o Luiz bem descreveu, essa ideia do despejo ou do sacrifício, há uma contranarrativa, uma contra-ideia de que, na verdade, você tem vários produtos na floresta que não causam danos, né? Você também tem uma legislação, eu estou pensando aí no público do direito, né? No Brasil tem uma legislação sobre os direitos culturais, a gente tem o IFAM, a gente tem o conceito do patrimônio material, do patrimônio imaterial, né? Então, há também um esforço de mobilizar recursos concretos, como é no caso de Roraima, a gente pode falar do como chama o fungo do Sanumá, aquela produção, me desculpe, eu não lembro, esqueci o nome. Aquela Cogumelo? Cogumelo. O cogumelo. Cogumelos. É o cogumelo, desse fungo, cara. Os cogumelos, né? Um tipo, tem vários, mas eles estão cultivando um, e isso está sendo usado na alta gourmet em São Paulo, em outros lugares, provavelmente. Você tem o exemplo do cacau, do Zequana, né? Na verdade, são pequenas iniciativas, né? Você tem a pimenta baniwa, você tem a cestaria, enfim, você tem, em todo caso, produtos que não competem, não que não dá para comparar o cacau com o ouro, mas são lógicas diferentes. Então, eu acho que essas iniciativas, mais do que resultados econômicos ou outros, elas são úteis para mostrar que nesse território você tem conhecimento, você tem capacidades estéticas, né, de produzir beleza, como no caso da cestaria Banil, para quem conhece, no caso da cestaria ecoana, reconhecida, está no Museu de Nova York, de Paris, né, em todos os cantos do mundo. Então, assim, essas iniciativas, elas têm um efeito que tem a ver com o que o Zacchini colocou, que é de não desqualificar esses sujeitos, né? Do que aquilo que eles sabem do ponto de vista do conhecimento, do fazer, da estética, da beleza, dos objetos, tem um valor, né? Às vezes consegue ter um valor de mercado também, por que não, né? Mas, sobretudo, eles são contraponto a essa ideia de que isso é um espaço vazio, que a floresta, a única coisa que pode produzir é o ouro, né? Onde eu tenho que ir lá extrair, destruir, né? A gente poderia falar do conhecimento da biodiversidade desses povos, né? A gente não conhece nem a metade de recursos que estão ali, seja de vida animal, vegetal, de fungos mesmo, de bactérias, né? Então, assim, ali é todo um mundo que a gente não conhece, que vai sendo cada vez mais destruído. Então, eu diria que do ponto de vista das experiências, né? Primeiro é valorizar conhecimentos que estão ali, né? O segundo é você mobilizar e fortalecer um arcabouço jurídico do ponto de vista desse patrimônio imaterial, material, né? Que deixou, depois de alguns anos, também consequência da Constituição de 88, o patrimônio deixou de ser. Na antropologia se brinca muito, não é mais um patrimônio de pedra e cal, né? Que seriam as construções. Hoje o patrimônio é também isso, são saberes, fazeres, né? Construção de belo, concepções do belo, etc. Então, eu diria isso, não concorre com o ouro, não concorre com essa ganância, né? Mas são pontos que constroem uma outra narrativa, né? Sobre o que é a floresta, quais são a sua potência, quanta coisa que a gente não conhece dessa floresta, né? Eu diria que é um pouco isso.
Luiz, você a bola. Então, um pouco na mesma linha, é um tema complexo, porque é bom começar assim, quando estava pensando um pouco que o ambiente de mercado não é um ambiente ainda isento dessas relações de exploração dos povos indígenas e dos territórios. Então, quando se fala dessa relação com o mercado, a gente tem que avaliar um pouco esse ambiente que ainda é um ambiente extremamente exploratório. É interessante, Luiz Antônio, quando você trazia essa frase, né, que eu acho que provocava com essa frase, que eu acho que bem emblemática, né? Essa questão, não, que algumas pessoas falam, né? Se o território não produz para o mercado, parece que o território não tem sentido, né? Não teria sentido a demarcação, o reconhecimento dos territórios dos povos indígenas. Eu acho que essa é justamente esse ambiente que deve ser refletido e contestado, né? Porque aqui, por exemplo, na terra indígena Raposa Serra do Sol, a gente passou por momentos um pouco nessa mesma dinâmica, né? Depois de todo um processo em que o território da Raposa Serra do Sol foi fortemente impactado e afetado por várias agências, né? Seja a questão do garimpo, seja a questão da fazenda e tudo mais, nos últimos anos, antes da demarcação e homologação da Raposa Serra do Sol, tinha a questão do arroz, né? Das grandes plantações de arroz para a exploração. E era um pouco nesse último momento em que a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol estava sendo disputada, seja no Poder Executivo, seja no Poder Judiciário, depois no Supremo Tribunal Federal. E alguns deles colocavam um pouco essa máxima, né? Não, se os índios não vão conseguir garantir a quantidade de arroz que os arrozeiros que estão dentro estão produzindo, então não faria sentido a demarcação e homologação da Raposa Serra do Sul. Detrás dessas frases, detrás dessas expressões, na verdade, há toda uma dinâmica de racismo ambiental, porque não está havendo um reconhecimento da livre escolha dos povos indígenas e das formas como os povos indígenas decidem livremente habitar seus territórios, né? Por outro lado, evidentemente, quando a gente fala de povos indígenas, é uma diversidade imensa, né? A gente teria que falar de situações particulares de cada caso em particular, né? Mas eu acho que é interessante, de um lado, a partir dessa premissa, né, que não é a produção para o mercado que vai legitimar um direito que é originário, né? Quando a gente consiga romper isso, a gente parte para esse tipo de dinâmicas de experiências que vocês traziam. Eu acho que o importante, porque a relação de alguns povos indígenas, a relação com seu entorno, com entornos urbanos, com relações de consumo, de intercâmbio, de mercado, é uma relação que já existe há muito tempo, né? Então, a questão aqui é que, de que forma essas relações se estabelecem com o entorno de mercado de uma forma autônoma, de uma forma que respeite os procedimentos dos povos indígenas e que seja uma livre escolha, que não seja visto como a única opção viável, a única opção possível, a única opção que legitimaria um reconhecimento de um território indígena. Nesse sentido, quando a gente está num ambiente em que isso é respeitado, eu acho que o fundamental é isso, garantir a livre escolha, a possibilidade de escolher caminhos diferentes, de interação com o mercado regional ou de outro tipo de interações. Há experiências aqui, já foram comentadas algumas, né? Experiências no âmbito do artesanato, no âmbito da culinária, quer dizer, nesse sentido de intercâmbios livres, autônomos, em que os povos indígenas conseguem colocar em valor numa relação recíproca saberes, conhecimentos e produtos próprios, eu acho que esse é o ambiente em que a gente pode falar um pouco de como é que seria essa relação com ambientes de mercado. Mas é importante frisar essas condições, porque, do contrário, a gente poderia estar correndo o risco de legitimar apenas experiências em que somente responder a grandes demandas de mercado é o que legitimaria o direito originário dos povos indígenas a seus territórios. E isso eu acho que deve ser combatido. Perfeito. Assim, dentro desse contexto ainda, eu queria saber qual é a avaliação de vocês, de todos os convidados, sobre essa questão da relação com o mercado, né? É um universo novo. Eu fiz alguns estudos assim com os Baniwa e não consegui, não descer a uma profundidade maior no contexto de mestrado mesmo.
mas o que vocês compreendem que pode resultar também de uma mudança cultural dessa relação com o mercado, né? Porque o mercado tem uma lógica de acúmulo, né? É típico do capital acumular, explorar. E aí eu não sei se alguém já fez alguma reflexão. Então é uma pergunta meio provocadora: o que poderia resultar isso? Qual seria o produto dessa relação do cultural com o mercado, né? O mercado ele tem assim as suas demandas. Por exemplo, eu lembro da cestaria Baniwa, e havia assim, alguns produtos que iam para Turim, na Itália, e já se exigiam algumas gravuras que não eram típicas da cultura da arte Baniwa, né? Então, assim, houve já uma demanda de mercado. Então, assim, eu gostaria de saber se tem alguma reflexão sobre essa mudança que pode acarretar para uma comunidade essa participação no mercado, né? Eu acho que são várias coisas, né? Porque, por exemplo, esse aspecto que você falar mudou, a grafia não é tradicional. Isso tudo já daria uma outra live, né? Que é isso, né? Do que é, porque tem uma grafia. Se a gente pensar no grafismo do Zircuana, você vai ter, aí que você deve conhecer, né? O famoso macaco. Você também vai encontrar entre os Waiwai, você também vai encontrar entre os Waimiri. Então, quem usa, quem é dono aí, a gente tem que... a gente pode reconhecer uma cestaria ecuana, porque ele tem uma técnica de, sobretudo na finalização, você vai saber, esse aqui é feito por Iecuana. Mas os motivos são processos históricos também longos, né? Que esses motivos circulam, né, entre esses povos. Mas vamos voltar para a questão do mercado. O impacto que tem uma reflexão, se você está fazendo uma pesquisa sobre isso, teve um período que funcionou o PDPI, Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas, e houve várias tentativas, várias experiências assim de se pensar essa coisa de produção, etc. O problema do mercado é se o mercado, por exemplo, a Tokstok vende a cestaria Baniwa. Se a Tokstok se contentar em ter 2 cestas em cada loja distribuída no Brasil, é uma coisa. Se a Tokstok quiser ter 100 cestarias em cada loja sua no Brasil, os Baniwa não vão suportar essa demanda. Entendeu, Luiz? Porque se a Tokstok disser, olha, se você me dá me der 20 por ano, aí eu coloco uma em cada, escolho as minhas lojas e colocam 2 cestarias Baniwa em cada uma delas, os Baniwas podem dizer, a gente garante essa produção. Se a Tokstok chegar para eles e disser, a gente quer 1000 cestarias a cada 6 meses, significa que toda a comunidade Baniwa vai ter que parar de fazer tudo que ela faz para produzir as 1000 cestas. Então, isso não é possível. Então, por exemplo, eu sei que teve alguma negociação desse tipo com a Tokstok. Então, os Baniwa produzem aquilo que eles podem produzir. Não tem uma pressão, por exemplo, para fornecer a quantidade de 1000, 2000 cestas para o mercado, né? Então, são experiências que estão acontecendo, né? A produção da pimenta é a mesma coisa. Os Baniwa produzem um tote de pimenta, isso tem uma etiqueta, está sendo vendido a um preço mais elevado a São Paulo do que se você comprar em outro local, né? Pela distância, por uma série de motivos, mas tem o que eles chamam de valor agregado àquele produto, né? Então, é possível pensar em ideias de relações com o mercado, desde que você proteja esse impacto. Você não pode mobilizar uma comunidade inteira para fazer cesta ou para fazer só pimenta, porque as roças produzem uma diversidade de bens que é necessário para a vida daquela população. Então, nessa relação com o mercado, é tudo, desde a negociação, da demanda, né, do valor agregado, de você não explorá-lo, né, tem várias coisas. Por exemplo,
a questão dos varal, por exemplo, né? Que vocês aí em Boa Vista conhecem, que eles vendiam os artesanatos, vendiam as redes, né? Tinha todo um sistema que ia até a comunidade na Venezuela, que era do retorno, né? Na verdade, alimentava uma economia sem dinheiro, praticamente com objetos que iam e que vinham, artesanatos, né? Então, assim, os povos indígenas usam isso, né? De forma muito... Tem grande diversidade. Tem uma produção interessante no IFAM, se você procurar, desses bens, né? Por exemplo, tem um trabalho muito bonito sobre as bordadeiras, né? Que também é isso. O problema do mercado é que ele quer uniformidade, que é isso que você colocava, não é mais tradicional, então o mercado acaba querendo dizer o que o povo indígena tem que produzir, e a questão da quantidade, né? Uma comunidade pode optar de produzir redes. Os Yanomami, eu sei que produzem redes, são vendidas, comercializadas, né? Os Ecuana, por exemplo, construíam canoa desde sempre, né? Vinham em Boa Vista, faziam uma canoa, vendiam para o fazendeiro, para o militar, mas não é que eles faziam 20.000 canoas, eles faziam uma porque bastava para eles comprarem o que eles queriam e depois voltava para a aldeia, comprava miçanga, comprava aquilo que eles queriam, ferramentas e pronto, né? Então, a questão toda eu acho que é em qualificar aquela pessoa, aquela comunidade que você está conversando, que vai produzir algo, seja uma produção de mandioca, de farinha. Por exemplo, ontem nós estávamos conversando com a Manuela e com o Mauro Almeida, ele colocava um problema da farinha no Acre, por exemplo. O que começou? O mercado começou a querer um único tipo de farinha. E isso teve uma consequência nas roças, porque aí você não produzia mais uma diversidade de mandioca que produzia uma diversidade de farinha. Então, muitas comunidades abandonaram o projeto de comercialização porque exigia essa uniformidade e eles estavam perdendo diversidade, né? Então, enfim, não sei se eu respondi a tua questão, mas são muitos elementos aí para a gente pensar. A gente tem, acho que, 2 minutinhos, né? Aí eu vou deixar esses 2 minutinhos para cada um para a intervenção final aí. Irmão, o Luiz Ventura aí, você inicia aí. Então, Luiz Antônio, agradecer a oportunidade, né? Eu insisto em que este tipo de momentos, apesar das limitações das plataformas virtuais, eu insisto em que precisamos, e a academia precisa abordar este tipo de questões, né? É um momento em que, como sociedade, a gente precisa afirmar e reafirmar direitos fundamentais que estão sendo contestados, né? E que somente uma atuação, digamos, forte, consistente como sociedade na defesa desses direitos vai realmente trazer um cenário muito mais positivo, favorável para todos. Eu acho que, apesar de ser um elemento histórico-estrutural que vem de há muito tempo, creio que os povos indígenas sempre nos ajudaram, como sociedade, a encontrar caminhos para ir superando as dificuldades e encontrando novos ambientes. Agradecer a oportunidade, agradecer a Carlos e Elaine a companhia e o diálogo. Estamos aqui para qualquer outra oportunidade. Obrigado. Professora Elaine. Eu também queria agradecer, muito bom ver o Luiz, o Zaquini não via há muito tempo, e mais agradecer, eu acho que é importantíssimo, Luiz, esses espaços com a academia, né, os programas de pós-graduação aí nesse esforço, a gente, enfim, uma próxima oportunidade, a gente trocar mais com ela aí entre os programas, e agradecer a oportunidade, deixar o Carlos ter um pouco mais de tempo para falar. Obrigada. Bom, Carlos, alguns segundinhos. Eu acho que eu queria fazer um pequeno comentário. Quem é que pode ensinar aos povos indígenas como usar os recursos naturais?
É verdade. Onde há povos indígenas, a natureza é que está melhor. Este ambiente, este meio ambiente, é para todos, não é só para eles. As mudanças climáticas são para todos, não são só para eles. Quem está causando somos nós, mas eles estão pagando também. A falta de água potável que se avoluma na nossa frente, a água em breve vai ser mais cara que outros produtos. A gasolina, por exemplo, não sei, pode-se viver sem gasolina, mas não sem água. Os indígenas, em breve, poderiam se enriquecer vendendo água potável. A água que é usada em Boa Vista, por exemplo, vem da terra indígena Yanomami. Quem está contaminando essa água não são os indígenas. E não vejo uma reação da sociedade de Boa Vista tão grande a esse respeito. Essa mudança de água, de pH da água, então, já causou até, nesses últimos anos, uma invasão de piranhas que agridem os banhistas aqui na frente da cidade, nas praias. Sim. Ninguém liga, porque a causa qual é? Não são os Yanomami. Irmão Quem Carlos, está causando mudanças não são eles. Isso aí a gente vamos deixar até no momento. Já me falaram aqui que nosso tempo esgotou, né? Então eu tenho a agradecer a todos os convidados, irmão Carlos, foi um prazer em vê-lo, né? A Covid está nos afastando, mas a gente espera que esse momento passe. Professora Elaine, muito obrigado também pela sua participação, um prazer em conhecê-la. E o Luiz Ventura é meu amigo de muitos anos também, eu agradeço bastante pela participação, pelos longos diálogos que a gente ainda vai travar futuramente, aí até a conclusão do trabalho. Tchau, gente, obrigada. Um abraço a todos. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Tchau, Luiz.